Graça e paz. Chegamos ao 8º vídeo. Ontem eu ouvi uma música e é uma música da Aimee Rocha. Muitos devem ter visto na internet, só na minha rede social apareceram 4 pessoas diferentes de cidades diferentes postando a música. E é uma música muito séria, fala muito a respeito dos dias de hoje. Ela fala de um evangelho de fariseus. E é um trecho da música que fala justamente isso, um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus. Fala também de estar estocando o maná. Nós sabemos que o maná não pode ser estocado, porque ele no dia seguinte apodrece. Eu me lembro ainda quando era novo, no Evangelho, e eu estava numa situação que eu não sabia o que fazer, não tinha direção de Deus para como resolver aquele problema. Eu liguei para o líder dos jovens para saber o que fazer. E ele me deu uma palavra, né, nas escrituras, e na hora o meu espírito vomitou aquela palavra, né, lançou fora. Aí eu falei, não é a palavra de Deus específica para mim. Então eu perguntei para ele, mas você orou? Aí ele disse que assim que chega no gabinete ele já ora por todas as coisas. Veja, o que ele me deu foi maná velho, foi letra morta. Ele não orou para saber uma palavra específica. Veja que nós nos alimentamos de toda palavra que procede da boca de Deus. Não da palavra que procedeu. Procedeu é maná velho. Entendeu? E eu estava vendo uma música impressionante da Aimee e falando dos dias de hoje. Nós vivemos dias da igreja de Laodiceia. E eu também vi uma entrevista, né? 2 pastores, bispos, eu não sei, e uma pessoa. E na entrevista eles estavam falando da Bíblia, usavam uma linguagem evangélica, de como Deus é provedor. De fato, Deus é provedor, mas era sempre sobre essas coisas da terra, sobre essas coisas do mundo. Quando você olha assim, você acha que está tudo certo, está tudo ok, porque está dentro, né, da linguagem evangélica, está dentro das escrituras. Todavia, o foco era das coisas do mundo. É disso que eu quero chamar a atenção. Você vai ver naquele trecho que eu havia lido no último vídeo, de João 3, que João Batista fala. Eu quero mostrar para vocês 2 versículos, João 3, 31 e 32. Vamos ler o 33 também. Quem vem das alturas está acima de todos, aquele que vem da terra é terreno. E fala da terra, fala das coisas deste mundo. É isso que João Batista está falando. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido. São as coisas que são do alto, são as coisas que são de cima. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Interessante que João, né, na sua primeira carta, João o apóstolo, ele vai falar algo semelhante. Está lá na primeira carta de João, capítulo 4, dos versos 4 ao 6. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior
é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha, o Senhor está em nós desde que permaneçamos nele. Aí ele permanece em nós. E ele é maior. Então ele nos ensina quem é de Deus e quem não é. Continuando. Ele está falando dos anticristos aqui. Eles são mundanos. Por isso falam como quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Aquelas pessoas estavam falando das coisas de Deus no mundo. O foco era o mundo. Como Deus provê, como Deus faz todas as coisas e tal. Parece que são pessoas que conhecem a Deus, mas no fundo não conhecem. Porque eles falam só das coisas do mundo, eles são mundanos. Eles não falam das coisas que vêm do alto. O celestial, ele fala das coisas que vêm de cima. Porque o seu foco, os seus olhos estão lá em cima. Ele está escondido com Cristo em Deus. Ele busca as coisas que são do alto, porque eles já ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Entende? Verso 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É isso que João Batista falou lá. Eles não aceitam o nosso testemunho. E agora ele fala assim, e assim é assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito do engano. Entende? Precisamos entender aquilo que Deus está falando e só podemos entender se tivermos revelação. Se tivermos conhecimento só intelectual das Escrituras, isso não vai nos edificar na fé. O que edifica na fé é ouvir a palavra que vem do alto. Acabei de dar testemunho que quando ainda jovem, liguei, para o líder dos jovens me dar uma palavra de Deus a respeito da situação que eu estava enfrentando, e o que ele me deu foi o conhecimento intelectual do que ele tinha das Escrituras. É uma palavra que cabia ali, mas não era de Deus. E para mover a minha fé, eu preciso da palavra específica de Deus. Na língua grega tem duas palavras que traduzem o vocábulo palavra. É logos e rema. Logos é a palavra escrita, a palavra geral de Deus. E rema é a palavra específica que desce da boca de Deus para uma situação específica, para uma pessoa específica, entende isso? Então, aqueles que têm intimidade com Deus se achegam a Deus para receber uma palavra específica. Eu estava engatinhando, eu era um bebê ainda, mas a pessoa, o líder dos jovens era um crente carnal, ele não tinha intimidade com Deus. Por isso, ele usou maná velho, aquele maná que já apodreceu. Lembre-se que o maná só dura no dia seguinte tem que ser outro maná, aquele do dia anterior não serve. Amém? Irmãos, uma outra palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela é muito usada justamente para falar sobre autoridade espiritual, que está lá em Números capítulo 12. Vou ler para vocês aqui. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher etíope, não da tribo de Israel, não da estirpe deles. E assim questionaram, falou porventura o Senhor somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E o Senhor ouviu isso. Ele estava dizendo, Arão era o sumo sacerdote, Miriam era profetisa, então também falaram com eles, então eles estavam questionando Moisés. E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde de todos os homens da sua época. Subitamente disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Miriam, vinde todos os três à tenda do encontro. Deus queria ter um particular com os três.
e chamou para a tenda do encontro. E eles se dirigiram à tenda, mas o Senhor desceu, quando o Senhor desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e ambos se apresentaram. Então disse o Senhor: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. Está dizendo que com os profetas ele fala por meio de enigmas e parábolas, mas Moisés ele fala cara a cara, face a face. E a ele, Moisés, foi revelada a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra meu servo Moisés? Porque eles deviam ter percebido que a intimidade que Moisés tinha com Deus era bem superior a deles. Como é que eles ousaram falar? Se Deus tinha que falar algo a Moisés, Deus falaria. E eles quiseram chamar a atenção de Moisés. Então Deus os repreendeu. E olha, continua. Então a ira do Senhor se inflamou contra eles. E aí ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés ao Senhor: ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhes a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor. Então o Senhor curou Miriam, mas ela ia ficar uma semana fora do arraial para depois voltar à comunhão. Ora, Arão não era o sumo sacerdote, não era ele que deveria comparecer a Deus, mas ele se fez culpado, ele já não tem mais como se achegar a Deus, porque ele está culpado. Então agora quem tem que se achegar é Moisés. Quem tem autoridade para estar diante de Deus e interceder? Moisés. Entende? O nível de comunhão que uma pessoa tem é proporcional à sua autoridade. Porque nós somos aqueles que se achegam mais intimamente com Deus, têm mais autoridade. Por quê? Porque conhece mais a Deus e é transformado mais à semelhança e à imagem de Deus, porque constantemente vê a forma de Deus. Ou seja, ele vai se achegando a Deus e vai sendo participante da natureza divina. E cada dia ele é mais fiel ao Senhor, porque ele se parece mais com ele, entende? Então ele recebe mais autoridade, porque Deus confia nele. Lembra-se, Moisés é o mais fiel dos servos, o mais fiel, declarou Deus, porque o conhece intimamente. Então, quanto mais fiel é o homem a Deus, mais autoridade ele recebe. Tudo isso é proporcional. Por isso que o maior é aquele que mais serve. Esse é o maior, é o servo de todos. Amém? Até o próximo, em nome de Jesus.